Salve, salve, galera, beleza? Vamos chegando. Professor Fattori na área. E conforme prometido, vim dar aquele bizu aqui, aquela reta final, tá? Aquela nossa tradicional aula sobre processo administrativo tributário no estado de Amapá, né? Estado de Amapá, chamado processo administrativo fiscal, tá? O nome é o que menos importa para nós nesse momento, tá? O importante são as regras e as nuances que tem mais ou menos um escopo, um esqueleto na esfera estadual, né? Então, quando a gente fala em processo administrativo, a gente pensa o quê? Numa lide, né? Eu tenho que ter dois polos numa relação jurídica. De um lado, o sujeito ativo, o Estado, forte, viril, né? Querendo arrecadar o tributo, e do outro lado, o pobre do contribuinte, tentando se defender, né? Argumentando, utilizando os meios de provas legais cabíveis, tá? Para que essa lide, né, esse conflito, seja solucionado mesmo ainda no âmbito administrativo, tá? E muita gente pode vir a falar, pô, Fattori, mas quem faz a autuação é o órgão fazendário e quem julga é o próprio órgão fazendário? Mas aí vocês têm que acreditar na capacidade de mudar de camisa, mudar de roupa com uma certa imparcialidade, né? Então, o fiscal, quando ele está cumprindo uma ordem de serviço, quando ele está na auditoria, tá? Ele tem uma visão míope da coisa, porque ele está vendo a visão do fisco, né? Se praticou o fato gerador, se tem algum ilícito, alguma discrepância, e por questões legais, né? Atividade plenamente vinculada, ele é obrigado a fazer o lançamento. Já por ocasião do órgão de julgamento, mesmo o fiscal, que já atuou na pasta da auditoria, quando vai para a ordem de julgamento, ele tem que cumprir alguns princípios, alguns requisitos básicos, né? Dentre eles, o princípio da verdade material dos fatos, que é o da apuração da verdade real, tá? E, principalmente, sobrepeso de provas, né? Manejo e produção de provas. Então, ele vai ter, de um lado, a acusação fiscal, né? E o ônus da prova cabe a quem acusa, certo? E, do outro lado, uma defesa do sujeito passivo. E essa defesa no PAT, ela nem precisa ser feita por advogado, tá? O PAT ele tem duas características que diferenciam muito do processo judicial. Primeiro, que não precisa de advogado e ele é gratuito. Se você vai entrar com uma ação judicial, que seria uma ação anulatória nesse caso, né, você precisa fazer a jurisdição por meio de um advogado legalmente constituído e você tem que pagar as custas judiciais, tá bom? Então, no caso do processo administrativo, não. Ele, além de ser mais célere, ele é gratuito, né, mais barato. E ele tem um julgamento feito por especialistas, né, gente? A gente vai ver que o julgamento não é feito só por fiscais. A gente tem, em nível de segunda instância, que é o órgão colegiado, chamado de CERF, né, Conselho Estadual de Recursos Fiscais, a gente tem uma composição feita por representantes da Fazenda Pública, mas que não estão ali para defender o crédito tributário, estão ali para julgar conforme a sua livre convicção, tá? E também tem representantes dos contribuintes, indicados pela Federação de Indústria, Federação de Comércio, tal, que também não estão ali para defender o sujeito passivo. Então, ambos estão ali para julgar de maneira imparcial, de acordo com as formas, com as provas que estiverem constantes nos autos ou que forem produzidas no curso do julgamento. A gente vai ver que o relator do processo, ele pode determinar que sejam feitas perícias, diligências, para apurar, justamente como eu falei, a verdade real, a verdade material dos fatos, tá bom? Então, o processo administrativo tributário é o quê? É aquele processo de solução do conflito, solução da lide, desenvolvido no próprio âmbito da administração pública, tá? No próprio administração pública, para efeitos de controle, isso é importante, de legalidade do ato administrativo. Olha, o que está sendo julgado é se o ato administrativo, qual? O lançamento de ofício, né? Só vai para o PAT se for lançamento de ofício, tá ok? Aquele lançamento espontaneamente declarado pelo contribuinte não é sujeito ao contencioso. Por quê? Pai, se ele já falou que ele deve, né? Qual é a lide aí? Não tem, certo?
Tem lide quando o fisco faz o lançamento de ofício, o sujeito passivo não concorda e eles entram em litígio, tá bom? Só que esse litígio é feito ao nível da esfera do controle de legalidade do ato. Se aquele ato está de acordo com a lei do Estado do Amapá, tá? Ou seja, não é competência do órgão administrativo analisar questões suscitadas acerca de controle de constitucionalidade, tá? Então, porra, eu vejo muitas defesas, né? Fui julgador de processo por 3 anos aqui em Mato Grosso. Eu vejo muitas defesas que entram, no caso, porque o STJ entende dessa forma, porque o tribunal julgou dessa forma. Gente, os julgamentos judiciais, eles não têm força vinculante sobre os julgamentos administrativos, tá? E não adianta alegar incompetência ou inconstitucionalidade de lei, porque também não temos competência para declarar uma lei inconstitucional. Então, o julgamento vai se ater a verificar se não há vícios, em primeiro lugar, né, naquele ato administrativo, porque se houver vícios, a gente pode usar o princípio da autotutela, né, a súmula 473 do STF, ou seja, a administração pública ela pode, e esse pode é um poder-dever, né, pode e deve revisar os seus atos de ofício quando eles forem eivados de vício. Tá, ok? Então, se for detectado algum vício, ele já gera a anulação do auto de infração, do auto administrativo. E o controle é feito no âmbito de verificar se aquele lançamento tributário está de acordo com o que diz a lei estadual, a lei do tributo, tá? A gente não tem um código de processo tributário no Brasil, certo? Então, deixa eu até botar aqui os slides. Então, a gente analisa a parte processual com base na lei que rege os tributos e no Código Tributário do Estado, como é o caso aqui do Amapá. Tá bom? Então, vamos lá. Dada essa introduçãozinha, vamos começar a falar sobre o processo administrativo fiscal no Amapá. Eu deixo sempre à disposição minhas redes sociais aí. Quem puder, entra lá no Instagram, estou sempre postando conteúdo novo aqui no canal do YouTube e tal, enfim. Vocês têm como me achar, qualquer dúvida, recurso e tal, tem meu WhatsApp aí. Eu tô com vocês até depois do fim, tá bom? Vamos encarar essa jornada junto. A legislação que serve como base ao processo administrativo do Estado do Amapá é o Código Tributário Estadual, né, a Lei 497, lá no finalzinho dela, nos artigos 173 ao 242, tá bom? Que é a base processual que a gente tem. E eu também fiz o quê? Eu também peguei alguns dispositivos que não tinham no Código Tributário e que são importantes para o nosso estudo, para o nosso gabaritar as questões de PAF na prova, que é o regimento interno do CERF, tá? Então, alguns dispositivos você vai ver que está misturado, didaticamente falando, né? Fiz enxertos na lei de dispositivos do decreto que são importantes para ajudar a compreensão ou até mesmo para complementar o nosso aprendizado. Tranquilo? Então fica tranquilo. Tudo que você precisa saber está nesse material que eu forneci para vocês. Tá? O material está no meu grupo do Telegram, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e nos meus meios de comunicação. Tranquilo? Então vamos começar. Já no 173 da nossa lei, ele fala o seguinte: olha, o processo de determinação e exigência dos créditos tributários do Estado do Amapá e o de consulta, olha só que bacana. Eu tenho processo de exigência e de consulta. O processo de exigência é o chamado contencioso. O que é o contencioso? É a lide, é porrada, é a briga. Já o processo de consulta também faz parte do PAF, né? Mas ele é não contencioso. Ele tramita na via processual, mas tem outro tipo de trâmite porque ele não é contencioso. Tá bom? Consulta sobre a legislação tributária. Devendo o primeiro, sob pena de nulidade, ser contraditório, assegurado ampla defesa ao imputado, bem como os recursos a ela inerentes. Olha só, que bacana. Então, no primeiro artigo, eu já preciso prestar atenção nos 2 pilares básicos, tá, do processo administrativo. Na verdade, qualquer processo, tá? Administrativo, tributário, principalmente, que são os princípios do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, esses princípios estão consagrados no artigo 5º da nossa Constituição Federal, ou seja, é um direito fundamental de qualquer cidadão.
inclusive do contribuinte. O que seria o contraditório, gente? Contraditório é o direito que tem o contribuinte de falar só, eu não fiz isso que você está falando, fisco. Ou não aconteceu dessa forma. É o direito de você refutar aquela exigência. Né? O direito de você contradizer aquele auto de infração. Olha, eu tenho direito de me defender. Ok? É exatamente isso. E para isso é assegurado a esse contribuinte o direito à ampla defesa. O que seria essa ampla defesa? Ora, eu posso, para me defender, me utilizar de todos os meios de provas lícitos, né? Cabíveis. Então, eu tenho o contraditório e a ampla defesa para sustentar meu direito fundamental, tá? De não ser expropriado do meu patrimônio. O próprio artigo 5º da Constituição fala que é assegurado, né, ao contribuinte, ao sujeito passivo, ao cidadão de forma comum, né, o devido processo legal. Então, durante o curso do devido processo legal, onde é assegurado o contraditório e ampla defesa, é que vai ser verificado, de maneira justa e imparcial, se realmente o contribuinte deve pagar aquela exigência tributária, ou seja, vai dispor do seu patrimônio, ou não, ou se ele tem razão e o fisco fez uma cobrança errada. Sendo assim, o ato administrativo tem que ser cancelado, tá bom? E como é que o contribuinte vai exercer esse contraditório e essa ampla defesa? Através dos recursos a ele inerentes. E nós vamos ver que a gente tem recursos de primeira instância, ou primeiro grau, de segunda instância, e ainda tem uma espécie especial revisional de segunda instância, tá? Só para dar um spoiler, já que vocês para não ficar curioso, né? Na primeira instância, a gente tem um pedido de impugnação, né? Você vai impugnar o crédito tributário, tá? Então, a gente tem uma impugnação ao crédito tributário. Na segunda instância, a gente tem dois tipos de recurso, que são o recurso voluntário, feito pelo contribuinte, e o recurso de ofício, feito pelo próprio julgador fazendário. Vamos ver todos eles com mais tranquilidade depois, tá? E ainda existe, dentro da segunda instância, o chamado recurso de revista, tá? Como se fosse uma reconsideração. Não é uma terceira instância, é uma segunda instância especial, tá bom? Então a gente vai ver esse recurso também, como é que funciona, os requisitos, os prazos, principalmente os prazos. Bom, vamos lá. Quais são esses órgãos de julgamento administrativo dentro da Secretaria de Fazenda do Amapá? Ora, o órgão de primeira instância é chamado Junta de Julgamento do Processo Administrativo Fiscal. Tá? Então, essa junta de julgamento ela é composta por 3 fiscais de tributos, né? Por 3 fiscais de tributos, nomeados pelo secretário de Fazenda, para fazer essa análise de primeiro grau, de primeira instância. Tá bom? Já na segunda instância, a gente tem o colegiado, né? A gente tem o Conselho Estadual de Recursos Fiscais, que eu tenho composição entre representantes do fisco e dos contribuintes, né? Aqui no total de 9, e aqui eles são nomeados pelo governador do estado. Então, primeira diferença, pegadinha de prova que ocorre, é quem tem competência para nomear os julgadores de primeira instância é o secretário de Fazenda. Os conselheiros do SERF, que são jogadores de segunda instância, tá? Tem que ser o 01 do estado, o governador do Amapá. Tá bom? Então, beleza. Só para a gente ter ideia de como é que funciona a estrutura. Outro ponto certo cai em prova de vocês. Prazos processuais. A gente tem que saber contar prazo processual. A FCC, inclusive, gosta de trazer casos práticos com data para você fazer a continha, ó, no dedo. Não é feio contar no dedo na prova. Feio é errar a questão. Tá bom? Então conte no dedo se precisar, não tem problema. Os prazos processuais no estado do Amapá são contados de maneira contínua, tá? Em dias corridos, onde se exclui o dia do início e inclui o do vencimento. Como assim, Pantone? Se eu receber um auto de infração na segunda-feira, meu prazo processual começa a contar na terça. Ou seja, no dia subsequente, eu excluo da contagem o dia do início. Tá bom?
Observando que esses prazos só podem se iniciar ou finalizar em dia de expediente normal. Então vamos supor que o contribuinte receba o auto de infração numa sexta-feira, exclui a sexta, ele vai começar a contar quando? Sábado. Sábado não é dia de expediente. Domingo não é dia de ninguém trabalhar. Não tem expediente normal na fazenda, tá? Então vai começar a contar o prazo na segunda-feira, que é o próximo dia útil subsequente. Tá ok? Da mesma forma que se o nosso prazo vencer numa sexta, aí é sexta. Porque ó, inclui-se o dia do vencimento. Agora, se vencer num sábado ou no domingo, ele fica automaticamente prorrogado para o próximo dia subsequente. Tá bom? Dia útil subsequente. Tranquilo? Então, dia útil é só para iniciar ou vencer os prazos. Na contagem, a gente computa sábado e domingo também. Tranquilo? Questão de prova. Vamos lá. O procedimento fiscal, gente, ele tem início com primeiro ato de ofício escrito, né? Que não está escrito, não está no mundo, praticado ou expedido por servidor competente, dando ciência ao sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto. Então, quando se dá ciência, ou seja, a partir da intimação feita pelo fisco, tá? Dá-se início ao procedimento fiscal. Olha só que pegadinha bacana. Eu tenho o início do processo administrativo fiscal? Do PAT? Não. O PAT só se inicia com a impugnação tempestiva feita pelo sujeito passivo. Ou seja, quando ele apresenta a defesa escrita dentro do prazo recursal, que é de 30 dias. Tá? Então, o procedimento se inicia com a intimação. O processo se inicia com a impugnação tempestiva feita pelo sujeito passivo, tá bom? Ou com a apreensão de mercadoria. Apreensão de mercadoria, documento e livro, é início de uma ação fiscal. Está iniciado o procedimento. Então, vou pintar aqui para vocês. Vou dar uma pintada para ninguém falar que errou na prova, que eu estou falando de procedimento. O contencioso, o processo, é quando o contribuinte entra com a impugnação dentro do prazo processual, que é de 30 dias. Tamo junto? Beleza. A constituição do crédito tributário se dará através da lavratura do auto de infração. Então, o instrumento hábil para fazer o lançamento de ofício é o auto de infração. Aí ele fala, exceto os créditos constituídos através da declaração apresentada, né? Quando ele entrega a EFD, quando ele entrega o SPED fiscal dele, a escrituração fiscal digital, né, com a apuração, aí ele fez uma confissão de dívida, o débito confessado, tá bom? Nesse caso, ele pode ser cobrado mediante notificação de lançamento, porém, isso aqui não se sujeita ao contencioso. Por quê? Não é o lançamento de ofício, é lançamento declarado pelo contribuinte, tá bom? Olha esse parágrafo terceiro. A entrega da declaração pelo contribuinte reconhece e constitui o crédito tributário. Gente, súmula do STJ 436, já viu? Não? Vê. Ela fala o seguinte, a confissão de dívida, ou seja, a declaração de débito entregue pelo contribuinte, ela constitui o crédito tributário sendo dispensado qualquer outro procedimento por parte do fisco. Então, se ele declarou e não pagou, nem tem mais prazo decadencial, já começa a contar o prazo prescricional, porque o crédito já foi constituído. Dali, o fisco pode encaminhar direto para a dívida ativa. No Amapá, ele ainda é bonzinho, ainda faz uma notificação de lançamento, mas não pode ser impugnada, porque o débito já foi declarado. O crédito já está constituído, tá bom? Show de bola, bacana. O auto de infração será lavrado no local da verificação por servidor fiscal habilitado em concurso público. Ou seja, vocês... o governador manda mais que você, fiscal? Com certeza. O secretário de Fazenda também? Também. Mas, via de regra, eles não são concursados da Fazenda. Então, eles podem ser picão pra caralho. Tem uma caneta muito mais grossa que a sua. Mas não pode lavrar auto de infração. A auto de infração é feita por servidor fiscal habilitado em concurso público. Tá? Ele tem alguns requisitos que eu não trouxe. Tá? Tem que ter a qualificação do sujeito passivo, data, hora, matrícula de quem lançou, descrição do fato, memória de cálculo, todos esses requisitos. Tem no material de vocês aí uma decorebinha, tá? Que normalmente não é cobrado em prova, mas
tem no material, no memento que eu mandei de apoio. Prescinde de assinatura da autoridade fiscal o auto de infração simplificado emitido por processo eletrônico. Então, quando ele é emitido por processo eletrônico, a assinatura é aquela assinatura digital. Você, quando está logado na sua matrícula e manda, já sai com o seu código de barra, o seu dígito verificador, tá? Então você não precisa imprimir um documento eletrônico para assinar, digitalizar e mandar de novo. Não, a notificação também ela é eletrônica, tá bom? Olha aqui, ó, não caberá impugnação ou recurso contra crédito objeto de notificação de lançamento, porque como eu falei para vocês, já é um débito confessado. O não pagamento da notificação dentro do prazo ocasionará a imediata extinção em dívida ativa. Dívida ativa é quando a gente envia esse débito, né, para a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, para que ela inicie uma execução fiscal, que é a chamada cobrança judicial. Aí isso sai do PAT, sai do PAF. Aí não é mais processo administrativo tributário, tá? A execução fiscal já é processo judicial tributário. Aí a pica engrossa, aí o sujeito passivo é obrigado a contratar sim um advogado para se defender dessa execução, tá bom? Essa execução pode gerar uma penhora online, pode gerar uma indisponibilidade de bens, pode gerar uma série de complicações para o sujeito passivo. Bom, olha o que eu falei para vocês. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, ou seja, instaura o processo. Então, a impugnação é que dá início ao contencioso administrativo, tá? Ao processo administrativo fiscal, ou seja, a briga, a lide, a porrada. A impugnação formalizada por escrito, né, até pode ser assegurada ao contribuinte como um meio adicional de defesa. A gente garante ele, se ele quiser, fazer uma sustentação oral perante o conselho, perante o CERF. Porém, a peça impugnatória tem que ser feita por escrito, tá? Então, a impugnação formalizada por escrito e instruída com os documentos que se fundamentar, ou seja, as provas devem ser apresentadas dentro dos 30 dias também junto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito, ou seja, se ele não apresentar todas as provas que ele tem no momento da impugnação, ele, via de regra, não pode apresentar depois, tá? A não ser por um caso excepcional autorizado pelo presidente do conselho. Então, a impugnação será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias contada da intimação. Depois nós vamos ver, gente, fica tranquilo, que daqui a pouco eu vou abrir um mapa para vocês aqui, coisa linda. Isso aqui é a cereja do bolo, né? O elixir do PAF, tá? Daqui a pouco eu vou abrir isso para vocês, tá? E a gente vai trabalhar essas instâncias tranquilo, tá? Então eu tô passando a parte teórica, explicando, depois a gente faz a parte dinâmica, tá ok? Então tá, olha só. É defeso ao impugnante, isso é proibido, né? É vedado ao impugnante ou o seu representante legal empregar expressões injuriosas nos autos, né? Porra, você não pode xingar o fiscal. O fiscal é truculento, veio aqui. Ah, o fiscal tava com bafo e tal. Porra, gente. Primeiro que isso é mentira, né? O fiscal é um cara lindo, um cara polido, educado, é um cara que se cuida, passa Victoria's Secret, ou faz barba na linha e tal. O fiscal é um cara delicado, né? No bom sentido da palavra. Tem uns que são delicados até demais, né? Como da Rocha, Silvio Santos, são mais delicados ainda. Mas, via de regra, o fiscal é um cara educado. Então não pode xingar o fiscal. Ah, eu vou falar, aquele filho da puta veio aqui e me multou. Não pode. Primeiro que você não conhece a mãe do fiscal, né? Fica deselegante você homenagear a mãe de alguém e tal. Então não é cabível, tá bom? Essas expressões injuriosas vão ser riscadas de ofício, tá? Da impugnação. Aí a autoridade preparadora que recebe essa impugnação pode determinar, tá, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de perícias ou diligências, quando entender necessárias, tá, indeferindo as que forem impraticáveis ou imprescindíveis, ou seja, aquelas que forem meramente protelatórias. Se ela for protelatória ou inexequível, vou negar a perícia, não tem problema nenhum. Tá? Isso aqui, gente, como eu falei para vocês, é a busca pelo princípio da verdade material, um outro princípio processual, tá? Do PAF. Ou seja, a busca pela verdade real dos fatos.
através de diligências feita pelo próprio fiscal ou perícia. Pode ser um perito judicial, um perito contratado, tá? E pago pelas partes para produzir alguma informação, tá bom? Intimações. A gente viu que os prazos começam a contar a partir de quando o sujeito passivo é intimado, ou seja, quando se dá ciência a ele que ele tomou a cartinha de amor, tá? A gente tem 4 formas, sendo que na verdade são 3, uma está embutida na outra, tá aqui, que é a pessoal, tá? Quais são as formas e quando se considera intimado o sujeito passivo? Bom, a primeira e a mais romântica, a mais tradicional, a intimação pessoal, né? Seja na repartição fazendária ou seja na empresa do contribuinte, a autoridade fiscal, né, o autuante vai lá e fala assim, ó, toma aqui ó, uma carta de amor para você, assina aqui que você recebeu e está ciente. Gente, essa assinatura não significa que ele reconhece o débito e nem a recusa significa que ele não deve. É só para dizer que ele está ciente da autuação e a partir daí corre o prazo para ele se defender, exercer o contraditório e a ampla defesa. Nesse caso, considera-se ciente o sujeito passivo na data que ele assinou lá, recebido em 16 de setembro de 2022, tá? A partir daí começa a contar o prazo. Ignora o primeiro, passa a contar a partir do segundo. Olha que interessante, hoje é sexta, 16 de setembro. Nesse caso, o prazo começaria a contar a partir de segunda-feira. Se eu recebi uma intimação hoje, sexta-feira, sextou, né, papai? Meio-dia. Cara, não tem mais como fazer defesa hoje. Então o prazo começa a contar a partir de segunda-feira, tá? Próximo dia útil subsequente. Através do domicílio tributário eletrônico, que é uma ciência por e-mail, né? Ela também é considerada pessoal para todos os efeitos, tá bom? Também vai contar o prazo a partir da data da leitura. Tá, não consegui intimar ele pessoalmente. Não tem o domicílio tributário eletrônico do contribuinte. Cara, manda por correio. Via postal, com aviso de recebimento, né? Então aqui eu vou ter a ciência a partir... Pode ser de 2 formas, né? Primeiro, a data que vier no AR. Então quando o correio devolve o aviso de recebimento, vai dizer lá certinho qual foi a data que foi entregue o auto de infração lá no domicílio do sujeito passivo, tá bom? Domicílio empresarial, né? Se não tiver a data no AR, se o AR não voltar, foi extraviado, o fisco não vai ficar esperando a vida inteira, né? Pelo amor de Deus. Considera-se intimado 15 dias após a postagem. Olha, mandei pro correio aqui, ó, dia 10. Gente, dia 25 já tá mais que suficiente o prazo para ele ter recebido essa cartinha de amor, ok? Se não der jeito de intimar pessoalmente, por AR também não deu certo, por correio, aí o fisco vai lançar mão do Diário Oficial do Estado. Chama citação por edital. Aí você manda a publicação no Diário Oficial, considera-se intimado 30 dias após essa publicação. Ok? Esses prazos são de suma importância para a nossa prova. Tranquilo? O Fantonito apareceu. Quando o Fantonito aparece, é coisa boa que vem por aí. Tá bom? Coisa que cai na prova. Então vamos lá, gente. Como é que funcionam os órgãos de julgamento? Olha, a junta de julgamento do PAF, a JUPAF, será composta de 3 membros efetivos e 3 suplentes. É sempre o número de suplentes é igual ao número de membros efetivos, tá bom? Escolhido entre os fiscais de tributos e auxiliares, com notório conhecimento da matéria tributária, tá? Então eu tenho aqui 3 mais 3 e só tenho o representante do fisco no órgão de primeira instância. Nomeação feita pelo secretário de Fazenda para o mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, 2 anos mais 2 anos, tá bom? Salvo quando prejudicial, a questão preliminar será julgada conjuntamente com o mérito. O que são questões preliminares, gente? Questões preliminares, elas são aquelas matérias de ordem pública. Uma decadência, uma prescrição, um vício formal. O auto de infração não trouxe aqui os dispositivos legais infringidos. Isso é legado numa questão preliminar. Tá? Você não entra nem no mérito ainda. Então, preliminarmente, a defesa já alega que aquele auto tem um vício. O prazo já decaiu. Tá? Então, nesses casos, diz aqui a legislação que a questão preliminar deve ser analisada junto com o mérito. Por quê? Cara, aí você analisa preliminar. Aí o contribuinte ainda tem o mérito, ainda pode recorrer, entrar de novo. Então, pelo princípio da economia processual,
Gente, já que pegou o processo para julgar, julga tudo. Você pode até cancelar ele só pela questão preliminar, mas julga o mérito também, tá bom? Julga o mérito também. A impugnação, que é a primeira instância, ou o recurso voluntário, que é de segunda instância, protocolados fora do prazo legal, na prova também você pode ver essa palavra assim, ó, intempestivo, tá? Via de regra não são aceitos, eles não são nem admitidos. Eles vão depender de uma decisão da junta ou do conselho. Então tem que ter algo bem forte, um fundamento bem evidente, para que eles possam ser recebidos fora do prazo regimental. Tá? A impugnação é 30 dias, tá? E o recurso voluntário também é 30 dias. Tá ok? Muito bom. Já na segunda instância, gente, num grau recursal, a decisão compete ao CERF, né? Ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais. Beleza? O CERF já é composto por 9 membros efetivos. O presidente e mais 8. Né? Sendo que o presidente sempre vai ser fiscal, tá bom? O presidente sempre tem que ser representante da Fazenda. Então, são 5 fazendários, né? 5 fazendários e 4 representantes dos contribuintes, todos eles nomeados pelo governador do estado para um mandato também de 2 anos, permitida uma recondução. Beleza? A pauta de julgamento do recurso voluntário ou recurso de ofício, né, que são julgados em segunda instância, eles devem ser publicados no Diário Oficial com uma antecedência mínima de 2 dias úteis. Olha aqui, ó. Prazos em dias úteis. Acho que é o único prazo que tem em dias úteis é esse prazo aqui. Prazo para ser divulgar a pauta de julgamento. Tá? Porque caso o contribuinte queira participar, queira fazer uma sustentação oral, é um direito que ele tem. Então ele se planeja, só vai ter... O meu processo entrou em pauta de julgamento, vai ser julgado daqui a 2 dias úteis, tá? Eu vou me habilitar a fazer uma defesa oral, tá bom? Ah, Antônio, pode fazer oral no processo? Pode fazer oral, é um direito do contribuinte. O oral é bem-vindo, tá bom? No oral a gente consegue explicar muita coisa. E o recurso de revista, olha só, recurso de revista nem está na lei do Código Tributário Estadual, está no regimento interno do CERF, tá bom? Mas, se ele está no regimento interno, também tem que ser analisado por nós. Das decisões do CERF, tá? Caberá recurso de revista para o próprio conselho, tá? No caso de divergência de acórdão de outro processo de igual natureza. Então, olha só, imagina aqui, eu tenho, né, os 8 julgadores, 9, né? Presidente mais os 8. Mas o presidente só vota no caso de desempate, beleza? Então tem lá o julgamento feito por uma Câmara. Julgamento feito lá no CERF. Aí, comprovação de exportação. Ah, não, a gente aceita que a comprovação de exportação seja feita por volume, mesmo que não tenha as notas referenciadas. Aí, opa, beleza. O conselho entende que eu posso provar dessa forma. Fez-se uma diligência ou uma perícia, constatou que realmente a mercadoria foi exportada. Se ela for exportada, como você aprendeu com o tio, né, não cabe o ICMS. Exportação é imune. Beleza. Aí, um outro contribuinte vai lá, entra com uma defesa também, foi autuado por não conseguir comprovar a exportação no prazo. Porra, o conselho foi e julgou que não, só. A forma de comprovar, de acordo com o convênio 84/2009, você não apresentou as notas referenciadas e tal, considera-se não comprovado. Eu falei assim, porra, olha só, cara. Mas já houve um julgamento dessa mesma matéria de maneira diversa. Porra, tá errado, olha só. Apesar de ter mais de um julgador e cada um pensar de uma forma, o conselho é um só, o órgão é um só. Então o órgão tem que ter uma posição só por causa do princípio, né? O que embasa esse recurso de revista? O princípio da segurança jurídica. Porra, negão. Eu não posso chegar... Imagina, o contribuinte vai lá me contratar, você é um advogado tributarista. Só, doutor, qual é a chance que a gente tem de ganhar esse processo? Aí o advogado vai falar assim, 50%. Aí o cara fala assim, pô, tá de sacanagem, né? 50%, tá em cima do muro. Porra. Não é que tô em cima do muro. É que se cair na primeira turma, é 100% de chance de você ganhar. Se cair na segunda turma, é 0%, porque eles não dão. Cara, não pode ser assim. Né? O conselho tem que ter uma jurisprudência uníssona. Então,
para essas decisões que divergem de uma decisão anterior sobre a mesma matéria, cabe esse recurso de revista, que é para o próprio pleno chegar e falar assim, olha só, não, o entendimento do tribunal, do conselho, é esse. E aí decide aquela matéria. Tá bom? O prazo para esse recurso de revista, ele é menor que os outros. Ele é só de 10 dias. Por quê? Não vai ser alegada matéria nova, não vai ser apresentado nenhum documento. Você vai demonstrar que aquela sua decisão que você recebeu é divergente de uma outra sobre a mesma matéria. Tá bom? Quem faz a admissibilidade desse recurso de revista é o próprio presidente do Conselho Estadual de Recursos Fiscais. Tá bom? A admissibilidade sobre o cabimento da revista. O julgamento é feito pelo órgão colegiado. Tranquilo? Então, só para vocês entenderem como é que é feita a composição do CERF. Eu nem botei aqui, vou colocar agora para ficar bonitinho. Então, esse aqui seria o Conselho Estadual de Recursos Fiscais, né? Eu tenho um presidente que obrigatoriamente ele é um fiscal, né, da Cefaz do Amapá. Tem um vice-presidente, que pode ser um fiscal ou representante dos contribuintes. Tá? Aí eu tenho a Câmara Permanente de Julgamento, composta pelos efetivos. Tem a Câmara Suplente, né, composta pelos suplentes. E tem a Secretaria Executiva, que é a que faz o trâmite processual, princípio da oficialidade, né, que dá andamento, que faz as intimações, que pauta os processos, que faz a distribuição, que faz a parte administrativa do Conselho, tá? Aqui são órgãos de julgamento, aqui é órgão administrativo, tá bom? E aqui são órgãos de gestão. Tranquilo? Beleza. Gente, será a vida como renúncia tácita ao mandato, ou seja, o conselheiro que faltar, tá? A 3 sessões seguidas ou 10 não consecutivas no ano, sem justificativa, né? Ou seja, o conselheiro faltou a 3 seguidas ou 10 durante o ano, ele já vai ser convidado a se retirar, né? Pega seu banquinho, se retira de mansinho e vai ser acionado quem? O suplente, porque aquele conselheiro foi expulso, uma palavra forte, né, cara? Mas foi desligado do CERF, beleza? Hipótese de impedimento, gente. Isso aqui é importante também para não viciar o processo, para que se mantenha o julgamento imparcial. Então, o conselheiro deverá declarar-se impedido de votar, discutir, de participar, de presidir processos que lhe interessam pessoalmente, direta ou indiretamente, ou ao seu cônjuge, ou parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau. Ou seja, se for teu tio, que é 3º grau, já pode. Se for teu primo, que é 4º grau, já pode. Tá bom? Até o 2º grau civil, inclusive, tá? Ou seja, inclusive, até o 2º grau, ou a sociedade que faça parte ou tenha feito, como sócio, ou advogado, ou membro da diretoria, ou membro do conselho fiscal. Então, o representante do contribuinte, se ele já foi advogado de uma empresa, se ele já foi contador de uma empresa, se ele já participou do conselho daquela empresa, já foi sócio, é óbvio que ele pode ter um certo interesse. Então, para não prejudicar a imparcialidade, ele se enquadra na regra de impedimento, declara-se impedido. Também vai ter o impedimento, né, quando em instância inferior ele tiver proferido decisão ou parecer. Se ele fez alguma diligência, né, se ele julgou em primeira instância, depois quando foi para o conselho e foi julgar em segunda, não pode, né, porque senão eu tenho o mesmo julgamento. O impedimento do relator deverá ser declarado por ocasião da proclamação, e os demais conselheiros farão quando o julgamento do processo for anunciado. Então, gente, foi distribuído para você, viu que se enquadra nessa hipótese de impedimento, se declara suspeito, não tem problema nenhum, o processo vai ser redistribuído a outro e você recebe o próximo da vez, tá? Não tem problema nenhum. Eu mesmo já me declarei impedido 2 vezes para julgar processo. O CERF só poderá deliberar com a presença da maioria dos conselheiros que integram e do representante da Procuradoria da Fazenda. Gente, junto ao CERF atua um procurador do Estado, né, escolhido pelo Procurador-Geral do Estado, da PGE. Esse sim é o advogado do crédito tributário. Esse está ali para defender o crédito tributário, tá? E defender que os procedimentos sejam legais, dentro da legalidade. O representante da Fazenda, o fiscal que está lá para julgar, ele tem que ser imparcial. Beleza? Com a presença da maioria. Então, a maioria aqui são 5.
Beleza? As decisões do CERF serão tomadas por maioria do voto, então a maioria é simples, tendo o presidente, ou quem fizer as suas vezes, o voto de qualidade em caso de empate. Então o presidente só vota para desempatar. Beleza? O CERF se reunirá ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente sempre que for convocado pelo presidente. Tranquilo? Falei, ó, junto do CERF vai atuar um procurador-estado, tá bom? Recebido pela secretaria o processo, né? Ele deve, após distribuição, ser imediatamente encaminhado ao representante da Fazenda, ou seja, ao procurador do Estado. Quem é esse procurador do Estado? Chama procurador fiscal, né? É dentro da PGE, um dos procuradores que tem o objetivo de ler, analisar a legalidade, fazer um voto, pode apresentar algum parecer, mas ele não vota no processo. Tá? Ele pode apresentar em apartado um voto dele, um parecer, ele pode pedir uma diligência, ele pode participar dos atos processuais, mas ele não tem direito ao voto dentro da Câmara, tá bom? E os prazos designados, para ele, contam-se em dobro, porque ele está representando o Estado. Então, os prazos para a Fazenda Pública se contam em dobro, tá bom? São definitivas as decisões de primeira instância, quando não tenha sido apresentado recurso para segunda instância, ou de segunda instância, que não caiba mais recurso, tá bom? As decisões definitivas, elas fazem o quê? Trânsito em julgado de matéria administrativa. O sujeito passivo, se quiser, ele ainda pode ir para o Poder Judiciário, mas no âmbito administrativo, transitou em julgado, ali encerrou o PAT. Então, encerra o PAT as decisões definitivas, tá? Seja em primeira instância, quando não houver recurso para a segunda, ou seja em segunda instância, que não há mais recurso cabível, tá bom? Temos como nulos, tá? Os atos que não obedeça aos princípios da contraditória e da ampla defesa, que isso aqui é o quê? É um vício que gera nulidade por cerceamento do direito de defesa do contribuinte, tá? Ou algum ato, termo, despacho, revisão lavrado por servidor incompetente, tá? Ou seja, quem não seja fiscal. A nulidade de qualquer ato prejudica aos posteriores dele decorrentes, que sejam consequentes, né? A teoria dos frutos envenenados, da árvore dos frutos envenenados. Então, a partir daquele vício, todos os atos dependentes dele são viciados também. Beleza? E a consulta tributária, gente? A consulta tributária, eu vou falar depois porque ela não faz parte do contencioso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui do fluxo. Então, agora é a grande hora, né? Agora é a grande hora. Vou mostrar aqui para vocês o fluxo do PAF, para a gente fazer uma revisão geral aqui dos pontos mais importantes. E eu vou explicar para você como é que você estuda o PAF. E depois eu finalizo com esses dispositivos da consulta que são bem tranquilos, tá bom? Então, olha lá. O que tem aqui, gente? O fluxograma do processo administrativo. Como é que eu sugiro que você faça esse estudo? Pega esse processo, imprime ele, né? E conforme vai ter cada quadradinho, cada andamento desse aí, você vai escrevendo os pontos importantes. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui na minha tela também, que aí eu escrevo para vocês. Tá na minha tela também? Tá na sua? Tá na sua. Isso. Olha só. Então eu tô aqui, ó, com o processo. Bom, o primeiro ato... eu não consigo escrever não, desculpa. O primeiro ato é o quê? A lavratura do auto de infração, né? Após a lavratura do auto de infração, primeira coisa que a autoridade autuante tem que fazer é dar ciência ao sujeito passivo. Então essa ciência, aí você vai escrever do lado ali, quais são as formas de ciência e quais são os prazos que considera notificado o contribuinte. Ponto. Já é o primeiro ponto. Tá bom? Beleza. A partir da ciência, conta-se um prazo lá de 30 dias para o contribuinte exercer o contraditório e ampla defesa. Então ele pode alegar tudo, inclusive nada. Olha aí, a parte de do que? Revelia. Se passar de 30 dias e o contribuinte for revel, vai lavrar um termo de revel, ou seja, não fiz nada, guardei esse auto de infração lá debaixo da minha mesa, enfiei no rabo, não fiz nada, tá? Ou seja, decorreu o prazo, você perdeu a sua chance de se defender
junto ao CERF, né? Vai ser elaborado o termo de revelia e vai ser encaminhado esse débito para dívida ativa, tá aí, ó, Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, tá? Vai ser feita uma execução fiscal contra ele. Mas, supondo que ele apresentou uma impugnação escrita, olha aí, essa impugnação vai primeiro para uma autoridade preparadora, para que essa autoridade preparadora faça o exame de admissibilidade, tá, gente? Admissibilidade, para verifique as questões formais, se está dentro do prazo, se está cumprindo os requisitos, tá bom? E pode solicitar uma perícia ou diligência a ser cumprida no prazo de 30 dias, ok? Depois que a autoridade preparadora tiver tudo ok, recebeu o resultado da perícia, diligência, verificou a formalidade, recebeu essa impugnação, e outra coisa, qual é o efeito dessa impugnação, gente? O efeito direto dessa impugnação é de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Tá? Então, uma vez impugnado dentro do prazo recursal, que é de 30 dias, essa impugnação ela suspende a exigibilidade do crédito, tá bom? Beleza. Então, ela vai fazer o quê? Vai pegar e vai enviar esses autos para a autoridade julgadora de primeira instância, que é a JUPAF, composta lá por 3 servidores da Secretaria de Fazenda. Então, o que você vai colocar aqui também? 3 servidores nomeados por quem? Secretário de Fazenda, mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Beleza. O julgamento de primeira instância, gente, vai ser dada uma decisão pela procedência ou improcedência. Procedência quer dizer que a ação fiscal procede. Tá? Então, se a ação fiscal foi procedente, o contribuinte chorou, né? O contribuinte chorou. Se o contribuinte chorou, cabe a ele, no prazo de 30 dias, apresentar um recurso para a segunda instância. Aí é chamado recurso voluntário. Tá aí na parte de cima. Beleza? Caso a decisão do julgador de primeira instância seja pela improcedência, ou seja, julguei a ação fiscal improcedente no todo ou em parte, e esse crédito tributário, ainda que desonerado, seja no valor superior a 5.000 UPFs, unidade padrão fiscal, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? A UPF está em torno de R$4. Então, 5.000 vezes 4 seria 20 quanto? 20 mil reais, mais ou menos, né? Ele sobe de ofício para a segunda instância. Então, na própria decisão de primeira instância, o julgador ele tem que remeter para o CERF um recurso de ofício. Beleza. Chegou lá na segunda instância, no conselho, vai para a Câmara permanente, né? Para ser distribuído a um relator, de maneira aleatória. Tá? Mas antes de ser distribuído ao relator, esse recurso, ele passa pela manifestação fiscal do procurador fiscal. Né? Ele tem que ser remetido imediatamente para o procurador fiscal para ele verificar a legalidade dos atos e apresentar um parecer. Tá ok? E esse processo depois vai para o relator. O relator, galera, vai dar uma decisão, né? Essa decisão, que depois de votada pelos conselheiros, vai gerar um acórdão. Um acórdão é a decisão final. Tá? Durante esse julgamento, pode ser, é facultativo, que esse relator ele faça um despacho interlocutório. O que é esse despacho interlocutório? É um pedido de esclarecimento ao contribuinte. Tá? Esse despacho interlocutório, olha aí o prazo dele, ele pode ser dado no prazo de 10 dias, concedendo mais 10 dias para que o sujeito passivo possa se manifestar. Tá? Então ele atrasa a decisão ali mais ou menos em 20 dias. Tá ok? Então, ele não fez o julgamento. Ele apenas fez uma intimação para o sujeito passivo prestar algum esclarecimento. Isso chama-se despacho interlocutório. Tá. Aí de posse da sua desse esclarecimento prestado pelo sujeito passivo, né? De posse desse parecer feito pelo procurador fiscal, com base nos autos, né, no auto de infração e na alegação da defesa, o relator forma a sua convicção, dá o seu voto e em 3 dias, depois de conclusos ao relator, ele é obrigado a proferir um acórdão. Está lá na pontinha direita. O acórdão seria a decisão final dele.
E aí que a gente viu que dessa decisão cabe ainda um recurso de revista no prazo de 10 dias, desde que, o que você vai colocar ali no recurso de revista? Desde que, qual é o requisito de admissibilidade dele? Desde que a decisão proferida por essa Câmara seja divergente de uma outra decisão sobre a mesma matéria, tá? Proferida no âmbito do CERF. Ok? Beleza. Então, feita essa decisão, né, o sujeito passivo tem duas possibilidades. Ou essa decisão foi favorável ao sujeito passivo e o processo vai ser arquivado com a extinção do crédito tributário, ou ele vai ser compelido a pagar o imposto sob pena de ser enviado esse auto de infração, esse crédito tributário, para a Procuradoria Fiscal, para a PGE fazer a inscrição em dívida ativa. Tá bom? E se encerra, transita em julgado o processo administrativo. Tá bom? Então, muito importante. No âmbito da segunda instância, eu tenho ainda a participação do procurador fiscal e um despacho interlocutório do relator pedindo esclarecimento do sujeito passivo. Ou seja, mais uma oportunidade dele se defender. Tá bom? Com base em todas essas provas, em toda essa documentação, todo os autos, o relator profere uma decisão e isso vira um acórdão, tá? Que é a decisão final de segundo grau. Só vai caber recurso de revista naquele caso exclusivo, tá bom? Não há terceira instância, não há pedido de reconsideração, não há embargos, não há nenhuma artimanha que a gente vê nos processos judiciais para ser aplicada no processo administrativo, tá bom? E aí encerra-se o PAT. Gente, faltou só a consulta. O que é a consulta? A consulta é um processo não contencioso. Quando o contribuinte estiver com dúvida sobre a interpretação da legislação, ele vai lá e entra com uma consulta tributária, tá? Também pode ser feita pelos órgãos da administração pública ou entidade representativa de classe, né? A FIENT, a FIEAP, né? Federação de Indústria, Federação de Comércio, o CRC do Amapá, enfim, entra em nome dos seus representados, tá bom? Nenhum processo fiscal será instaurado contra o sujeito passivo enquanto aquela consulta não tiver sido apresentada. A partir da sua apresentação, até o 30º dia subsequente à ciência da resposta, porque é o prazo que ele tem para receber a resposta da consulta e se adaptar a cumprir a obrigação tributária conforme o entendimento do órgão consultivo, tá bom? Então, nesse caso, ele fica a salvo da fiscalização de penalidades de tributação a partir do momento que ele protocola a consulta até 30 dias depois da resposta da consulta, tá bom? Seja uma resposta em primeira instância, que não tenha recurso, ou seja, da decisão de segunda instância. Então, sobre a consulta ainda pode ter um chororozinho. A consulta suspende também o prazo do recolhimento do tributo, tá? Objeto da matéria consultada, desde que ela seja efetuada até a data do vencimento, né? Meu tributo venceu, eu vou entrar com a consulta depois? Não, você tem que entrar com a consulta antes de vencer, né? A decisão de segunda instância não obriga ao recolhimento que deixou de ser retido ou autolançado após a decisão reformada e de acordo com a orientação dessa no período compreendido entre a data da ciência e das decisões. Então é só até a data antes da impugnação. Depois que você entrou com a impugnação, com o pedido de consulta, não corre mais fluência de juros, de mora ou de tributação. Tranquilo? Então, quem é que vai responder essa consulta? Em primeira instância, quem responde a consulta é o departamento, tá? Da administração de AT, né? Diretoria de Administração Tributária. A diretoria da Administração Tributária, depois de ouvido o departamento de tributação. Tá? Prazo de 30 dias para essa resposta. Na segunda instância, ainda com efeito suspensivo, tá? Vai para o CERF. Aí vai para o Conselho Estadual de Recursos Fiscais, também no prazo de 30 dias. Tranquilo? Compete à autoridade julgadora declarar ineficácia da consulta. Quando que a consulta vai ser ineficaz, gente? Quando ela for apresentada fora do prazo ou quando ela não preencher os requisitos para sua admissibilidade. Tá? Então, da resposta à consulta, poderá o contribuinte recorrer com efeito suspensivo em 30 dias. Não cabe pedido de reconsideração. Tá?
depois da decisão de segunda instância, não tem mais. Aí não tem recurso de revista e não tem pedido de reconsideração, inclusive da decisão que declarar sua ineficácia. Ineficácia quer dizer que a consulta é inócua, que ela é ineficaz, ou seja, que ela não produz efeitos. Ela nem foi admitida, tá? Quais são as consultas que não produzem efeitos? As que não estiverem de acordo com a formalidade do 224, 225. Porra, se ela foi formulada por quem já foi intimado, ou seja, já excluiu a espontaneidade dele. Se alguém tiver sob procedimento fiscal, eu vou entrar com uma consulta porque eu estou sendo fiscalizado sobre esse tema, não vai dar certo. Você só pode entrar com a consulta se você ainda não foi, se não foi iniciada uma ação fiscal sobre essa matéria consultada, tá bom? Quando o fato já foi objeto de decisão anterior, então já tem lá uma consulta publicada sobre esse assunto, vai entrar de novo por quê? Para gastar horas do fisco à toa? Quando o fato já tiver sido disciplinado em ato normativo, se já foi expedida uma instrução normativa, uma portaria detalhando como é que vai ser feito aquele procedimento. Quando o fato estiver declarado definido em disposição literal da lei, estou entrando com uma consulta para saber qual é a alíquota do ICMS. Porra, isso não é interpretativo, isso é literal, é só você ver. Qual é o prazo que eu tenho para impugnar um crédito tributário? Isso não é interpretativo, isso é literal. Então não cabe consulta, né, galera? Tá só ler. Quando o fato for definido como lei ou contravenção, aí isso vai para a delegacia fazendária, não é objeto de consulta, tá? Ou quando ele não descrever exatamente o que ele quer saber, certo? Ou seja, fez uma consulta lá só meramente protelatória, ele não foi objetivo, não falou o que ele queria saber, tampouco apresentou qual é a dúvida que ele tem de interpretação. Beleza, galera? Tranquilo? Pô, show de bola. Peço desculpas por não ter feito essa live ao vivo, tá? Como eu falei para muitos aí, eu tive um problema de saúde familiar, estava no hospital com meu filho ontem, então não pude, mas imediatamente hoje, agora no primeiro horário, já gravei e coloquei para vocês, que ela seja de muita valia para a prova de vocês, tá? Desejo muito sucesso, muito boa sorte não, desejo uma boa prova, sorte é para quem não estudou. Para você que estudou, eu quero que você faça uma boa prova, uma excelente prova, vai lá, arrebenta a FCC e conta comigo. Tá? O que precisar aí, estamos juntos, vamos fazer recurso, vamos para cima da banca, tá? Entre a semana de provas também a gente vai fazer mais um bate-papo aí, tá bom? Então, estamos juntos, uma excelente prova, espero que vocês gabaritem principalmente a parte do PAF, porque tudo que for cair na sua prova vai estar aqui nessa aula de hoje, beleza? Forte abraço, fique com Deus, tamo junto e até a próxima.